15 minutos, quinta-feira, 16 de fevereiro. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O governo anuncia corte de 55 bilhões de reais no orçamento da União para este ano. Comissão de Constituição e Justiça aprova o Estatuto da Juventude. Comissão de Assuntos Sociais quer discutir o aumento dos acidentes envolvendo motociclistas. E projeto de lei estabelece regras mais claras para concursos públicos. Agora, no Senado em Dia. O governo anunciou ontem corte de 55 bilhões de reais no orçamento da União para este ano. É um valor maior do que o esperado até pelos parlamentares da base. Os ministros da área econômica foram escalados para anunciar o corte. Nós fizemos um corte bastante ousado, 55 bilhões de reais. É o corte elevado. No Senado, o valor do contingenciamento surpreendeu até o líder do governo. Eu apostava em torno de 50 bilhões, mas na verdade saiu 55 exatamente pelo máximo da previsão que se fazia. As despesas obrigatórias, como o pagamento de pessoal e previdência, perderam 20 bilhões. Já os gastos discricionários, que incluem os investimentos, foram reduzidos em 35 bilhões de reais. O dinheiro vai para o superávit primário, a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. Um dos poucos países do mundo que está diminuindo a dívida. Isto é um sinal de fortalecimento do país, traz mais confiança. Se exige rigor nas contas, a gente tem que estar de orelha em pé. O cenário não é tão brilhante quanto esse, vamos crescer menos. O Ministério das Cidades, que cuida de habitação e saneamento, perdeu 3 bilhões e 300 milhões de reais, mesmo valor contingenciado na defesa. A área que sofreu o maior corte foi a saúde. 5 bilhões e 400. Retirar recursos de uma área já sofrida, uma área crítica como a saúde, uma área cujos recursos são insuficientes, eu não consigo entender. O contingenciamento de 55 bilhões de reais não atinge o Programa de Aceleração do Crescimento e o Minha Casa Minha Vida. No caso do Brasil Sem Miséria, é a mais importante das metas da presidenta Dilma Rousseff, é um aumento de quase 37% em relação ao ano de 2011. A equipe econômica disse que o governo procurou manter o orçamento original, enviado ao Congresso no ano passado. Mas o corte é maior que os 32 bilhões de reais incluídos no texto por senadores e deputados. No plenário, parlamentares da base aliada e da oposição protestaram. O orçamento é realmente uma peça de ficção, mas está se transformando numa brincadeira de fim de ano. Dizer que tudo está uma maravilha e que precisa fazer cortes é achar que a população é completamente idiota. Está na hora de parar com a ficção e entrar num processo de execução clara, cristalina e transparente daquilo que se apresenta à sociedade através do Congresso Nacional. O governo não vai gastar antes de arrecadar e, portanto, tem que esperar, tem que contingenciar mesmo, exatamente para que, à medida que o orçamento for acontecendo, os gastos vão sendo liberados. A Comissão de Relações Exteriores está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. O repórter Hermes Coelho está ao vivo no Turno do Tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Hermes. Bom dia, André Ricardo. Na pauta da Comissão de Relações Exteriores constam 6 itens, entre eles 2 projetos. Um projeto que altera o Estatuto dos Militares para acrescentar a esclerose múltipla no rol das doenças incapacitantes. Outro projeto que deve ser votado esta manhã é de autoria do senador Marcelo Crivella e estende os benefícios do ProUni, Programa Universidade para Todos, para estudantes estrangeiros. O relator é o senador Cristóvão Buarque. Além disso, 4 requerimentos devem ser votados, a maioria deles diz respeito a Rio+20, conferência da ONU que vai ser realizada no Rio de Janeiro em junho deste ano. Os senadores estão preocupados com os preparativos. Um desses requerimentos, por exemplo, solicita a vinda do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, ao Senado para participar de uma audiência pública falando desses preparativos. O outro requerimento solicita uma audiência pública com representantes da ONU
ONU para falar também sobre a organização do evento. E o terceiro requerimento sobre a Rio+20, que deve ser votado esta manhã, solicita a realização de diligências dos senadores da Comissão de Relações Exteriores no Rio de Janeiro para acompanhar os preparativos da conferência. André. Obrigado, Hermes. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem o Estatuto da Juventude. O texto estabelece diretrizes de políticas públicas para os jovens. O projeto ainda precisa passar por 3 comissões e pelo plenário do Senado. Mais de 51 milhões de brasileiros têm entre 15 e 29 anos. É para essa faixa da população que o Estatuto da Juventude estabelece diretrizes de políticas públicas. A proposta prevê direitos em áreas como educação, saúde, emprego, meio ambiente, cultura e transportes. No transporte coletivo interestadual, por exemplo, ele assegura 2 vagas gratuitas por veículo para jovens com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos e mais 2 outras vagas com desconto de 50%. O texto, que ainda vai passar por 3 comissões aqui no Senado, garante aos jovens a meia entrada em atividades culturais, esportivas e de lazer. De acordo com a proposta, em eventos financiados pelo Fundo Nacional de Cultura, metade dos ingressos serão vendidos com 50% de desconto para estudantes e jovens carentes. Em eventos bancados pela iniciativa privada, esse percentual seria de 40%. O texto aprovado estabelece que as carteirinhas de estudante serão expedidas preferencialmente pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, pela UNE, pela União dos Estudantes Secundaristas e por entidades estudantis estaduais e municipais. Estudantes de vários estados acompanharam a votação e comemoraram. Esse estatuto, uma vez aprovado na CCJ, parte agora para tramitação em outras 3 comissões, Assuntos Sociais, Educação e Direitos Humanos, e a gente tem o entendimento de que ele pode ainda mais ser aperfeiçoado e que, uma vez aprovado, ele proporciona a consolidação de direitos concretos para a nossa juventude. Todos os atores interessados no Estatuto da Juventude foram envolvidos nesse debate. Então nós fizemos a mediação aqui no Senado do possível para consolidar de direitos para a juventude. O senador Demóstenes Torres, que abriu mão de um voto em separado para que a matéria fosse aprovada, espera discutir questões de mérito nas outras comissões. Passou aqui já com muitas modificações, já foi enormemente diminuído, foram diminuídos determinados privilégios e eu acredito que nas demais comissões nós vamos conseguir acertar esses ponteiros. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a regulamentação do Fundo de Agricultura Familiar do Mercosul. Criado em 2008, o fundo tem o Brasil como maior contribuinte, com 70% do montante. A Argentina participa com 27%, o Uruguai com 2% e o Paraguai com 1%. Também há a possibilidade de contribuição de outros países. Estima-se que no Mercosul existam 5 milhões de unidades de agricultura familiar. A matéria vem agora para análise do Senado. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um requerimento da senadora Ana Amélia para discutir em audiência pública acidentes envolvendo motociclistas. Serão convidadas autoridades das áreas de trânsito e saúde. Pesquisas mostram que 80% dos motociclistas acidentados ficam pelo menos 6 meses sem condições de trabalho. Veja outros temas debatidos ontem na comissão. Grande parte da reunião foi tomada pela discussão do projeto de lei que criminaliza o usuário de drogas. A relatora da matéria na comissão apresentou um substitutivo que troca a detenção dos dependentes por multa. A internação compulsória em centros de reabilitação foi mantida. Os próprios psiquiatras são favoráveis à internação. E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reiteradamente tem defendido. No aspecto relacionado à criminalização do dependente, eu substituí por uma multa para esse dependente, como mais um efeito didático, né, para que haja um cuidado maior, porque se você é tolerante inteiramente com isso, você acaba estimulando também. Os parlamentares decidiram pedir vista coletiva da matéria para analisar o substitutivo. Eu temo que essa multa aplicada
em pessoas de baixo poder aquisitivo termine por penalizar ainda mais a família, né, que já é penalizada pelo fato de ter um filho ou um parente dependente químico, que traz um transtorno, provoca um transtorno terrível a essas famílias tão sofridas, que muitas vezes veem seu patrimônio depenado por esse dependente. Aqui eu penso também, eu acho que nós vamos penalizar duplamente a família, porque esse usuário, esse dependente, ele não é ele que vai pagar a multa, vai sobrar para o pai, para a mãe, para o irmão, e isso me preocupa. Durante a reunião, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro para exigir que pessoas que têm doenças que afetem a concentração façam a renovação da carteira de motorista todo ano. A matéria segue para decisão terminativa na Comissão de Constituição e Justiça. Quem quer se tornar funcionário público deve ser aprovado em concurso. É o que está na Constituição. Mas falta uma lei que especifique como deve ser esse processo, do edital à nomeação. Um projeto de lei do Senado tenta corrigir essa falha. Todo ano, 12 milhões de brasileiros tentam passar num concurso público. O que atrai tanta gente? É a estabilidade mesmo. A estabilidade, mas os bons salários também. Cada concurseiro tem um método de estudo e cada concurso, regras diferentes. A gente fica um pouco à mercê de cada banca e dos seus procedimentos, que às vezes variam um pouco. Hoje, os concursos federais precisam obedecer a algumas regras estabelecidas num decreto do Executivo. Mas não há uma lei geral, o que leva muitos concurseiros à justiça. Você vê situação, por vezes, onde as respostas são muito semelhantes, mas um candidato tira uma nota e o outro candidato tira outra. Ele precisa saber claramente, né, sem subterfúgios, do porquê essa nota foi menor. O Senado discute um projeto que fixa regras para a seleção de servidores e empregados públicos federais, estaduais e municipais. De acordo com o projeto, o edital do concurso deve ser publicado de 90 a 120 dias antes das provas. A taxa de inscrição não pode custar mais que 1% do salário previsto. Fica proibido concurso para cadastro de reserva. Os integrantes da banca examinadora devem ser divulgados no edital. A correção das provas em todas as etapas tem que ser justificada. Em caso de prova oral, ela deve ser gravada. O prazo para recurso é de no mínimo 5 dias úteis após o resultado. E a banca deve responder e justificar em até 15 dias. Só depois de aprovado é que o candidato comprova escolaridade e experiência profissional. E quem passar dentro das vagas tem que ser nomeado. Para garantir mais transparência, isonomia, legalidade, moralidade, publicidade aos concursos públicos. O relator aguarda uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça para dar o parecer sobre o projeto. É um projeto extremamente complexo e vai receber contribuição de todos os senadores e dos membros, dos representantes da sociedade civil que serão convidados. O advogado especialista em concursos sugere que a lei obrigue a nomeação de candidatos excedentes quando houver cargos vagos ou preenchidos de forma indevida. Este candidato, se as suas atribuições estiverem sendo desempenhadas por terceirizados e ele estiver na lista de espera, ele pode pleitear o direito à nomeação. É o caso de Hernando. Ele é o 7º excedente no concurso do Ministério da Agricultura, que vence em 2 meses. O Ministério informou que tem mais de 100 cargos vagos, além do número divulgado no edital. Hernando luta na Justiça para ingressar no serviço público. Tem a terceirização que está aí, que está lá no órgão, tem candidatos aprovados, então todas essas coisas é que nos motiva, porque a necessidade há. Por que não nomear? O Senado em Dia termina aqui.